Vamos voltar a falar sobre o projeto de lei que pode alterar o uso da delação premiada. Esse texto pode ser analisado na próxima semana pela Câmara dos Deputados. Para a gente entender exatamente o que está em jogo nessa discussão, vamos conversar a partir de agora com o Rafael Paiva, advogado criminalista e também mestre em Direito, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Boa noite. Um abraço a você e toda a audiência da Jovem Pan. Pois é, projeto de lei de 2016, redigido inclusive por um parlamentar do PT e foi lançado ou anunciado à época da Operação Lava Jato. É importante destacar e lembrar para a nossa audiência que esse projeto prevê a proibição da homologação desses acordos de delação premiada enquanto a pessoa estiver presa. Bom, o que a gente precisa trazer para a reflexão, trazer para o debate, hein, doutor? Alguns parlamentares até, dissemos isso no início do jornal, alguns parlamentares que, na época, se diziam favoráveis à medida, ao projeto, agora recuaram e disseram que não são mais favoráveis. Bem, o que a gente precisa trazer para a análise, por favor? Bom, a lei de delação premiada é uma lei super importante, uma lei que colabora muito para que o Estado possa investigar crimes praticados por organizações criminosas, os chamados crimes do colarinho branco. Então, a gente tem que ter em mente que o princípio, o instituto da delação premiada, ele é muito bom. Ele sofreu uma alteração em 2019, porque realmente, em que pese ser um instituto muito bom, em alguns casos, ele foi usado de forma pouco técnica, né? Uma forma de perseguição política, uma forma de atuação às margens da lei. Mas em 2019 nós tivemos uma alteração importante com alguns requisitos que trouxeram uma maior eficácia para essas delações. O que me preocupa, Daniel, é o uso de medidas parlamentares, de projetos de lei, sempre para favorecer um lado ou favorecer o outro. E é como você mesmo disse, alguns parlamentares sentiram a opinião pública desfavorável e retiraram apoio a esse projeto, porque realmente é um projeto que não está de todo errado. Ele tem um pouco de razão no motivo de existir, mas no atual momento ele pode ser encarado e até utilizado como uma forma de você deixar de prever a delação premiada para casos em que ela realmente é necessária. Agora, doutor Rafael, qual é a sua leitura para a possibilidade desse projeto impactar ou abarcar delações já firmadas e homologadas? Alguma chance desse entendimento prosperar? Eu fiz uma rápida análise em algumas matérias que foram publicadas por vários veículos de comunicação e esses veículos escutaram alguns juristas. A grande maioria entende que, se o projeto avançar no Congresso Nacional, não deveria abarcar ou privilegiar também aqueles que já firmaram acordos de delação e foram homologados esses acordos. Concorda com essa tese? 100% concordo. E é o que a gente espera dentro de uma ordem jurídica comum, é que realmente uma eventual mudança nas delações não afete delações anteriores. Claro, no caso a caso, sempre competirá ao judiciário a analisar se os requisitos foram preenchidos e se a delação é válida ou não. Mas um projeto de lei que mudasse qualquer tipo de delação já feita, seria uma hecatombe jurídica, uma bomba nuclear mesmo em todo o sistema jurídico e traria ainda mais insegurança para todas as operações, todas as ações judiciais que já foram feitas, delações realizadas, homologadas, e que muitas delas, vale lembrar, levaram à condenação de pessoas que nunca seriam encontradas ou teriam provas suficientes contra elas dentro de um sistema jurídico que nós temos hoje. Então, o que a gente espera é que isso aconteça. É claro que a gente sempre pode esperar tudo do legislativo, do judiciário, que o direito ele é muito maleável, né? Mas dentro de uma ordem jurídica correta, comum, usando a regra do jogo, a gente teria uma mudança nas delações praticadas apenas dali para frente.
Doutor Rafael Paiva, advogado criminalista, estamos tratando do projeto das delações premiadas. Inclusive, vou chamar o seu colega de advocacia, o nosso comentarista Acácio Miranda, que vai formular a próxima questão. Por favor, Acácio. Paiva, boa noite, prazer revê-lo. Talvez o principal ponto deste novo projeto, seja a discussão sobre a efetividade da delação premiada em sendo aprovado este projeto. Essa incompatibilidade da delação premiada com aqueles acusados, com aqueles réus que estejam presos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Se você acha que, mesmo assim, ela seria compatível com o nosso ordenamento ou, no final das contas, o Instituto, esse meio de prova, estaria morto a partir da aprovação dessa legislação. Bom, Acácio, primeiramente, boa noite. É uma grande honra aqui conversar com você na Jovem Pan. Realmente, você tem razão. Uma alteração nas delações premiadas, como está sendo proposta hoje, ela traria grandes prejuízos, no meu entendimento, à efetividade das delações. É verdade também, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, que muitas vezes as prisões são usadas como um meio de coerção e até mesmo um instrumento ali para obrigar a pessoa, às vezes, a delatar o que ela nem sabe. Tudo bem que a delação não é só falar, tem que ser falado e comprovado. Porém, no meu entendimento, acredito que o ideal é sempre a gente buscar a efetividade do que já existe, né? Então, hoje, as delações têm que ser gravadas, tem que haver um sigilo sobre as delações, que, claro, nem sempre é respeitado, mas a gente usar o Instituto e amadurecê-lo. Acho que a gente pode amadurecer o Instituto. Porém, uma lei impedir que a delação seja feita em caso de prisão, no meu entendimento, mataria o espírito e realmente seria muito difícil na prática jurídica, judicial, a gente ter novas delações. Acho que dificultaria muito esse instituto, com certeza. Agora, ainda dá tempo para uma última questão, e é preciso também considerar a experiência internacional, que, de certa maneira, pode até ajudar nesse debate que muito em breve será feito pelos parlamentares no Congresso Nacional. Doutor, quer compartilhar algum tipo de case internacional que poderia, inclusive, ajudar nesse processo legislativo? Por favor. Olha, a gente tem como grande marco aí das delações a própria lei italiana, quando foi criada, e toda essa experiência com delações. É claro que a gente tem sempre que ter os olhos para a efetividade do Instituto. Então, a delação premiada como instituto jurídico, eu acho fundamental, é muito importante. E a gente tem que tornar, claro, cada vez mais a regra mais clara e a aplicação também mais justa, mais correta. Então, claro, mesmo na experiência internacional, a gente consegue observar que abusos acontecem. E esses abusos, eles são indicativos para nós que nós precisamos ter uma maior atenção ao uso dessa ferramenta. Porém, não tenho notícia do fim do Instituto. Então, mesmo havendo problemas, ele é uma ferramenta indispensável quando a gente fala em crimes praticados por organizações criminosas, crimes do colarinho branco. Então, a experiência internacional mostra isso, que eventualmente podem existir abusos, é verdade, mas esses abusos têm que ser coibidos. Nós temos ferramentas para coibir o abuso e não torná-lo ineficaz, porque, como bem o doutor Acácio mencionou, como pergunta, né, não sei a opinião dele, mas como pergunta, eu entendo que, do jeito que se propõe, a medida iria esvaziar completamente a possibilidade de novas delações concretas, efetivas, e com resultado para o fim da corrupção e combate aí às organizações criminosas. Possibilidade de mudança no regramento que dispõe sobre as delações premiadas, em análise nessa entrevista com o Rafael Paiva, advogado criminalista e também mestre em Direito, a quem agradecemos demais pela participação. Boa noite a você e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, boa noite, Daniel, boa noite, Acácio, e a toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado.